Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo, vamos ver outro exemplo de execução do teste TED-Student para uma amostra, utilizando o SPSS. Há pouco, vimos se as grávidas primíparas, portanto, as que estão na primeira gravidez da população de onde saiu a nossa amostra, que eram 26 mulheres, se estavam a ter o primeiro filho aos 29,2 anos, ou seja, se confirmavam a tendência da típica mulher portuguesa. Agora o que queremos saber é se todas as grávidas da nossa amostra, que são 50 mulheres, e que algumas estão no primeiro filho, outras estão no segundo, no terceiro, se a amostra completa está a ter o seu filho aos 29,2 anos. Há bocadinho rejeitámos a hipótese nula, agora vamos ver o que acontece. Entrando no diagrama da estatística inferencial, ao identificar as variáveis em questão, chegamos à conclusão que temos apenas uma, que é a idade da grávida. Aliás, essa variável aparece aqui na linha 4 da base de dados e é do tipo escalar, numérico. As respostas possíveis estão aqui, que são estas as idades das nossas 50 mulheres, só que neste momento a base de dados está filtrada, como se vê aqui por estes traços na identificação de cada linha, porque foi necessário fazê-lo para o exemplo anterior. Daí que, antes de prosseguir, tenho que desfiltrar no menu Data Select Cases, tenho que dizer que quero de novo selecionar todos os casos. Desta forma já estão todas as linhas disponíveis, tenho as 50 mulheres da amostra para prosseguir, quer sejam primíparas, quer não sejam. Para prosseguir aqui no diagrama, já cheguei à conclusão que a variável era escalar e que há apenas uma variável em questão, pelo que vou avançar para um outro diagrama deste mapa da estatística inferencial. A variabilidade é nominal ou ordinal? Não. Existem mais de 30 sujeitos na amostra? Sim, existem 50. Daí que só tenho que testar se a idade é simétrica ou não. Se sim, teste T para uma amostra. Se não, teste Wilcoxon para uma amostra. Neste caso, a verificação da simetria já foi abordada num outro vídeo. Estão aqui os passos para o fazer. Como isso já foi abordado no outro vídeo, eu vou partir de imediato no SPSS para essa análise, indo ao menu Analyze, Estatísticas Descritivas, Explorar, e vou escolher a variável em questão, a idade, vou primeiro o OK, para que me seja apresentada uma tabela com as estatísticas descritivas, onde eu poderei olhar para a skewness, coeficiente da simetria, que dá 0,166, e dividindo isso pelo seu erro padrão, que neste caso são 0,337, se este quociente fosse afastado de zero, portanto fosse menor que menos 2 ou maior que mais 2, a variável seria fortemente assimétrica. Ora, 0,1 a dividir por 0,3 vai dar 0, qualquer coisa. Portanto, está próxima de zero, não se considera fortemente assimétrica. Daí que a variável é simétrica sim, tenho que fazer o teste T para uma amostra e vou enverdar por ele. Cá está o exemplo de novo. As últimas estatísticas nacionais dizem que as mulheres têm o seu primeiro filho aos 29,2 anos. Isto foi retirado do Instituto Nacional de Estatística em Portugal. Confirme se a nossa amostra de 50 grávidas, e não apenas as primíparas, isto não faz muito sentido, porque nas 50 mulheres há algumas que não estão a ter o primeiro filho, mas têm o segundo e o terceiro, mas apenas por uma questão de exemplificar a execução do teste T, vamos ver se essas 50 se podem considerar provenientes da população nacional, ou seja, se as suas idades típicas andam à volta dos 29,2. E é isso que no primeiro passo vamos escrever. Hipótese nula. A idade média das grávidas na população, de onde saiu a amostra, é igual a 29,2. Ou o que é equivalente, em notação matemática, escrevê-lo desta forma, ou ainda, passando o 29,2 para a esquerda da equação, fica a média populacional que eu desconheço, menos os 29,2 igual a zero. A hipótese alternativa diz que a média de idades é diferente dos 29,2, ou seja, é um teste bilateral que vai testar o igual versus diferente e não outros cenários. Segundo passo, realizar o teste no SPSS, que se consegue através deste caminho, menu Analyze, Compare Means e One Sample T-Test. Segundo passo, passar a variável desejada da caixa da esquerda para a caixa da direita, que neste caso é a idade. Terceiro passo, escrever o valor de teste, neste caso são 29,2, é o que diz a hipótese nula, no campo Test Value, porque se eu me esquecer disso, o que às vezes acontece, vai significar testar se a idade é zero, se as mulheres têm 0 anos, quando têm o seu filho, o que não faz sentido. Vou escrever os 29,2 neste campo, e seria apenas fazer OK, a menos que eu queira alterar os níveis de confiança. Por defeito está sempre 95%, a corresponde a um critério de rejeição de 5%, uma margem de erro de 5% e uma confiança na minha previsão de 95%. Se quiser alterar isso, posso oprimir o botão Options e mudar aqui a percentagem do intervalo de confiança. Neste caso não o vou fazer, vou minimizar o ramo anterior dos pressupostos da verificação da simetria e tenho aqui o resultado do teste T, que também está projetado neste acetato e que eu agora vou interpretar. A nível da amostra, as 50 mulheres da amostra têm uma média de idades de 28,92 e um desvio padrão de 6,19 anos. Será que estes 28,92 são assim tão diferentes dos 29,2?
são apenas algumas décimas. Portanto, usando a intuição, eu diria que não, que se pode considerar que estas mulheres são provenientes da típica população portuguesa. No entanto, temos no terceiro passo uma forma mais rigorosa de o verificar, que é olhar para o valor de prova, o valor de P, e compará-lo com os 5%. O valor de prova são 0,75, ou o que é o mesmo, passando a vírgula duas casas para a direita, 75%, que é bem maior do que os 5%. Logo, a hipótese nula tem uma grande probabilidade de acontecer. Não vou rejeitar algo que é tão provável. E neste caso, podemos orientar-nos pelos 75%. Se o teste fosse unilateral, se eu tivesse a ver se a média de idades seria menor que ou maior que, então já teria que dividir este valor por 2, antes de eu comparar com 5%. Mas como não foi o caso, vou avançar para o quarto e último passo e concluir, em linguagem simples, que neste caso o facto de eu não rejeitar a hipótese nula significa que não há evidência estatística suficiente para afirmar que a idade média das grávidas é diferente da média nacional de 29,2. Ou seja, estes 28,9 não são assim tão distantes dos 29,2. Podemos continuar a aceitar que a população de onde saiu a nossa amostra é a típica população portuguesa. Esta diferença entre 28,92 e 29,2 não foi considerada estatisticamente significativa e a decisão foi tomada para um nível de confiança de 95%. Dando uma outra perspectiva, se eu olhar para o intervalo de confiança a 95% para a diferença essa que é esta que aqui está, a média da população menos 29,2, o intervalo de confiança para essa diferença varia de menos 2,04 até 1,48. Ou seja, como eu não tive a possibilidade de inquirir toda a população, não tinha meios para fazer, usei uma amostra. Portanto, eu não sei exatamente qual é que é o valor da diferença, da média que eu desconheço dessa população e dos 29,2, mas sei que ele se situa entre estes limites, menos 2 e mais 1,5, arredondando, com 95% de confiança. Ora, neste intervalo está incluído o zero. Menos 2, menos 1, menos 0,5, 0, 0,5, 1. O zero está aqui no meio. O zero é um dos valores possíveis para esta diferença. A média desconhecida, menos 29,2, pode ser igual a zero. Se pode ser igual a zero, eu não vou rejeitar a hipótese nula, que diz isso mesmo.